Meus amados irmãos e amigos que nos acompanham aqui do Gênesis ao Apocalipse, que a paz do Senhor esteja em vossos corações. Estamos de volta em o nosso estudo, tomando como base o primeiro livro de Samuel, sobre as derrotas dos israelitas nas batalhas com os filisteus. Para desespero e decepção do povo de Israel, os filisteus venceram todas as batalhas. E nesse conteúdo estaremos analisando, portanto, o desespero causado por essas derrotas sobre o exército de Israel. O que causou na família de Eli, entre os anciãos e entre os generais das infantarias de Israel, pois esperavam triunfar sobre os filisteus, porém falharam. Nesse conteúdo, estaremos analisando justamente a tomada da Arca da Aliança, que fora raptada pelos soldados dos filisteus. Ela era um móvel que simbolizava a presença de Javé. Quando você lê Números, Josué, o livro dos Juízes e o próprio livro de Samuel, percebemos ali o uso desse móvel como um ato de fé. Quando nós observamos no Salmo de número 132 e o versículo 8, referente à arca, o salmista já dizia: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Então a arca era um objeto extremamente sagrado e ela ficava no compartimento chamado Santos dos Santos, no tabernáculo instalado em Siló. Quantas batalhas que Israel venceu e a arca ia adiante deles, conduzida pelos sacerdotes. Ela ia adiante dos filhos de Israel, desde as peregrinações e em algumas guerras fenomenais do povo de Israel. E quando analisamos esses episódios, os chefes de Israel, os anciãos de Israel, eles consultavam a Deus, a vontade de Deus expressa na presença deste imóvel sagrado. Agora, o que nós vemos aqui, essa tragédia militar, essa tragédia cultural, essa tragédia religiosa entre os israelitas, foi justamente a forma em que eles tratavam a Deus e ao móvel que simbolizava a presença de Deus. Os israelitas, eles pensavam que o mero uso deste móvel poderia lhes garantir vitórias esplêndidas. Por isso, eles confiavam, conforme o texto, mais
no móvel sagrado do que confiar no Senhor dos Exércitos, da qual aquele móvel era o símbolo. Quando olhamos no capítulo 4 e o versículo 3 de 1 Samuel, diante das derrotas, os anciãos disseram o seguinte: quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? Olha, porque o Senhor permitiu essa derrota. Por quê? Os chefes de Israel, os anciãos, que eram os conselheiros, que eram os chefes especializados tanto na religião de Jeová como nas estratégias de vitórias quando Deus estava na frente da batalha. Foi eles quem sugeriram e acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos inimigos. Pobre Israel, pobres anciãos, pobres soldados, pobres israelitas. Essa busca pela arca, e quando ela veio, fizeram aquela aclamação, aquela festa, conforme veremos em conteúdos posteriores, foi apenas uma formalidade pela presença de um móvel sagrado, quando deveriam buscar a presença de Deus, confessar os seus pecados e se entregar a Deus pela fé e assim vencer os seus inimigos. Foi uma religião formalmente, uma religiosidade formal, uma religiosidade sem o espírito. E o que isso custou para eles é justamente o que iremos analisar nesse conteúdo a partir de agora. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 4, versículos 12 ao 22. Foram à batalha. A arca estava presente. Os sacerdotes filhos de Eli, Ofni e Finéias, a conduziam. Israel achou-se então agora cheio de confiança, de heroísmo. Agora derrotaremos os filisteus. Olha as peças, as figuras que estavam conduzindo a arca do Senhor. Os 2 filhos de Belial, homens pecadores, perversos e imorais, que Deus procurava matá-los. E esses homens estavam proferindo uma religiosidade apenas de formalidade. E o resultado disto foi um fracasso terrível e um desespero que nós veremos dentre essas famílias, esses anciãos e esses soldados que choraram, que fugiram, aqueles que podiam para não perder a sua vida. Sendo assim, nós temos nesse texto o desespero do sacerdote Eli, no versículo 12 ao 18, nós temos o desespero da nora de Eli e os fins que trouxeram. Eli, conforme o texto, estava muito ansioso. Ele se assenta perto do portão de Siló, conforme o texto,
temeroso, esperando notícias da batalha da arca. E, para surpresa desse velho sacerdote, chega a notícia de que ela fora capturada, seus filhos mortos e a arca já não existe mais. Assim, um acidente fatal ocorre, porque ouvindo ele sobre a derrota de Israel, a morte de seus filhos e o confisco da arca, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Versículo 17 em diante, a Bíblia diz o seguinte: o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Olha o desespero deste velho sacerdote, o susto que ele tomou, a frustração. E o que ocorre está no versículo 18. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. E em 40 anos o que ele pôde fazer foi tornar a religião de Jeová uma formalidade, um fracasso total. E o final não poderia ser diferente. Então ele morre com a notícia do fracasso do exército de Israel. Mas não fica por aí, não. A notícia se espalha e chega até a nora do velho sacerdote, que estava para ganhar um neném, estava grávida, gestando uma criança. E o desespero bateu na porta desta mulher gestante, nos versículos 19 ao 22, essas notícias trágicas também circula esta pobre mulher. Conforme o texto, quando a esposa grávida de Finéias ouve que seu marido e seu sogro morreram e que a arca foi confiscada, ela entra em trabalho de parto, dá à luz e morre em seguida. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu e nem deu atenção. Por quê? Porque, infelizmente, o pecado, ele começa a atingir pessoas que não deve. Você lembra de Jonas? Jonas é quem merecia ser lançado no mar. E por causa dele, quase que uma tripulação inteira seriam náufragos. Muitas pessoas inocentes sofrem com as irresponsabilidades de outros. Finéias morre e agora sua esposa
esposa também morre no trabalho de parto, pelo fato de que Israel estava apostatado de Deus, afastado de Deus, e as consequências, conforme Samuel profetizou, entregou a mensagem a Eli, agora estava acontecendo na vida desse povo. E assim o que ocorre? Ela teve um menino. E um nome foi dado a essa criança em consequência das circunstâncias, dos conflitos, de tudo que estava acontecendo na família e no país. E assim no versículo de número 21 e 22, pouco antes de sua morte, a esposa de Finéias dá a seu filho o nome de Icabode, ou Icabor, que significa foi-se a glória de Israel. Vamos ler os versículos 21 e 22? Diz a palavra do Senhor assim: Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Que final triste para aqueles que brincam com o ministério sagrado. A casa de Eli fora sentenciada pelo próprio Deus a esse fracasso funesto em consequências das suas rebeliões. E apenas trazendo um móvel sagrado para estar diante de uma batalha não resolveria o problema, pois eles utilizaram mais como um tipo de um amuleto para dar sorte do que aplicar sua fé no Deus de Israel. Que isso sirva de lição para nós, para a igreja odierna, para o cristianismo atual, para os evangélicos do Brasil e do mundo. Pois muitos transformam a fé, materializando em próprio culto com coisas que não têm qualquer benefício espiritual. São mais reuniões formais do que cultos sagrados voltados para a adoração verdadeira. E todos esses falsos profetas que convertem a palavra de Deus para extorquir as pessoas, para fazer manobras financeiras e enriquecerem, pagarão caro pelos seus erros, pela sua apostasia. Se apostatar de Deus e de sua palavra é justamente torcer o real ensino das Escrituras e o pior, para a sua própria perdição. Assim, eu concluo esse conteúdo deixando bem claro o final trágico daqueles que faz da religião apenas uma formalidade, apenas um ato de distração e passatempo. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia de mim. Em o nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos analisando aqui propriamente a arca.
Fique na paz, que Deus lhe abençoe. E não deixe de divulgar o nosso conteúdo, de se inscrever em nosso canal, deixar sua pergunta, seu comentário e compartilhar com pessoas que precisam da palavra de Deus em sua mente e em seu coração. Fique na paz, em nome de Jesus Cristo.